Senhor General Vasco Rocha Vieira, que representa a Sua Excelência o Presidente da República, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputada Teresa Queiro, que representa a Presidente da Assembleia da República, Senhor Dom Duarte, em quem saúdo a Fundação e a História de Portugal livre e independente, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Presidente da Cidade Histórica da Independência de Portugal, meu caro amigo José Lacontroni, demais autoridades portugueses. Dirijo as primeiras palavras à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, continuadora da Comissão Central do 1º de Dezembro, a que desde 1861 tudo devemos nestas celebrações, e à Câmara Municipal de Lisboa, que continua a mostrar-se à altura das responsabilidades patrióticas de que é guardiã e de que outros, infelizmente, desertaram. O município de Lisboa é, pelo menos desde 1910, desde a instituição do feriado civil, o parceiro fundamental da sociedade histórica na organização destas comemorações nacionais do 1º de Dezembro. Nesta crise do feriado, agradeço a receptividade com que recebeu as iniciativas inovadoras do movimento 1º de Dezembro e a capacidade organizativa que lhes ofereceu através da EGEAC. E felicito vivamente o município, na pessoa do seu Presidente, Dr. António Costa, e da Vereadora da Cultura, Dra. Catarina Vaz Pinto, por haver enriquecido o programa oficial com um amplo percurso histórico que hoje estrearemos de forte e rico portuguesismo. Este é o primeiro dia em que realmente sentimos a falta do feriado. Há um ano, o atentado contra esta data fundamental foi descafeinado porque esse 1º de Dezembro, esse primeiro 1º de Dezembro não feriado, calhou a um domingo. Neste ano, todos nos damos conta dessa falta e deste absurdo. Por isso, as palavras que hoje dizemos soarão mais e serão mais lidas. Quando eu era adolescente, havia duas marcas de cigarros populares de que gostávamos. Havia os definitivos e havia os provisórios, baratinhos, ao alcance das nossas bolsas, que aviávamos nas tabernas ou tabacarias de bairro para as nossas primeiras passas, às escondidas dos pais, que bem sabiam que escondíamos e financiavam em magras semanadas. A minha semanada era uma nota de Santo António, 20 escudos. Na moeda de hoje são 10 cêntimos de euro. E usando o conversor em preços da Pordata, equivaleria a quase 7 euros de hoje. Se então eu a gastasse toda em tabaco, não chegava para 5 maços normais. Não dava para a semana. SG, Ritz, Porto, Sagres, outros. Já nos provisórios ou definitivos, dava para quase 10 maços, ou seja, dava para o tabaquito e ainda sobrava bastante. E nas nossas brincadeiras era corrente dizer-se mais vale provisórios definitivamente do que definitivos provisoriamente. Vê-se que não tínhamos muita noção dos riscos dos cigarros para a nossa saúde, senão antes diríamos ao contrário. Mais vale definitivos provisoriamente do que provisórios definitivamente. E deixaríamos de fumar na primeira oportunidade. Esta outra declinação é que é semelhante ao que aqui afirmo quanto à decretada eliminação do feriado do 1º de Dezembro. Mais vale uma eliminação provisória do que uma suspensão definitiva. Temos de continuar a trabalhar no plano cívico, social e político para o duplo pleonasmo, a eliminação da eliminação, a restauração da restauração, tal como nos empenhamos desde o primeiro dia do nosso movimento. Estamos do bom caminho. É claro, absolutamente claro, que Portugal vai ganhar. A tradição popular bem enraizada deste feriado civil e das suas simples e espontâneas manifestações patrióticas continua a exprimir-se e um pouco por todo o país a furar o cerco da comentocracia reinante contra o erro e a violência da lei que o quis matar. Ampliamos e vamos continuar a ampliar o eco desse caráter popular com o espetacular desfile nacional de bandas filarmónicas que, celebrando o 1º de Dezembro, Lisboa acolheu ontem de novo, já na 3ª edição, numa grandiosa festa cívica que, provindo de todo o país, aqui desagua todos os anos na Avenida da Liberdade e no Obelisco da Restauração. Mas, além disso, nestas coisas da política e dos seus humores, é sempre bom ver como é que está o tempo e perguntar aos passarinhos, assim como quem quer ouvir a trova do vento que passa. É sintomático que os spin doctors da maioria do governo, desde há largos meses, tenham colocado a correr a ideia e a palavra
de que houve apenas uma suspensão dos feriados. Não é verdade. Todo este episódio de legislação à paulada, como lhe chamei, foi desastrado e deplorável, quer na substância, quer na forma. A verdade, para quem a ler objetivamente, é de que a lei aprovada em 2012 eliminou todos os feriados alvejados. O Corpo de Deus, todos os Santos a 1 de novembro, o 5 de outubro e o 1º de dezembro. Mas como tinha sido feito um erro grave, e como denunciei e fui protestando, se havia até violado um acordo com a Santa Sé, o Governo e a maioria aproveitaram uma outra alteração ao Código de Trabalho um ano depois, no verão de 2013, para de forma um pouco clandestina e à socapa, para não dar muito nas vistas, se editar uma norma que é a primeira correção de percurso. Diz a norma, a eliminação dos feriados será obrigatoriamente objeto de reavaliação num período não superior a 5 anos. Fim de citação, ou seja, na minha interpretação, até 2017. Nestes procedimentos esconsos percebe-se a vergonha. Há boas razões para isso. É natural que quem quis destruir o 1º de dezembro sinta embaraço e vergonha diante deste facto. Não se escreveu ainda suspensão, como os spin doctors plantaram na comunicação social, mas já estamos, foi um passo na boa direção, no quadro da tal eliminação provisória, que pode ser melhor do que uma suspensão definitiva. Agora temos que concluir e fazer acontecer essa restauração da restauração. Temos a rolar uma iniciativa legislativa dos cidadãos para restaurar o feriado, para que convocamos o esforço dos nossos voluntários e amigos e das entidades que se associaram. E pedimos também mobilização e endosso das câmaras municipais e juntas de freguesia, junto dos respectivos municípios e fregueses. Este é um dia de todo o Portugal. O dia de Portugal inteiro. Ou, como tenho dito e repetido, o dia mais de todos, de entre todos os dias de Portugal. Apelo a todos para que nos mobilizemos nesta reta final, a fim de concluir e ultrapassar o requisito das 35 mil assinaturas devidamente identificadas e em papel. Queremos levar à Assembleia da República a Lei da Cidadania para eliminar a eliminação, restaurar a restauração. E queremos fazer assim, porque queremos recordar, repetir, saudar, traduzir, manifestar que este feriado, sendo um feriado do Estado, é um feriado civil, é um feriado do povo português e da cidadania. Um feriado que foi declarado pelo Estado em 1910, mas como consagração legal de uma longa e profunda reclamação da sociedade portuguesa que vinha, pelo menos, desde 1861. É essa mesma histórica corrente de cidadania, corporizada hoje na sociedade histórica, que pretendemos repetir e emular para enfrentar o ataque da lei contra o feriado dos feriados, o mais alto dos feriados nacionais, o mais nacional de todos os feriados nacionais. E ao emularmos e repetirmos, na circunstância de 2015, essa maré cidadã, esse mesmo clamor civil original da base da nação portuguesa, não estamos apenas a restaurar o feriado, mas fortalecemos e refrescamos o seu significado e o seu caráter. Dê por onde der, 2015 vai ser o ano em que vamos restaurar a restauração. Está marcado. Temos, aliás, que dar descanso a São Pedro. Quando em 2012 nos lançámos na iniciativa de organizar o desfile nacional das bandas filarmónicas, como um dos novos momentos altos das comemorações oficiais, ficou sempre uma ansiedade, às vezes mesmo uma angústia, à aproximação do dia. E se chove? E se chove? São Pedro tem sido amigo e tem ouvido as nossas orações, brindando-nos com sol a 1 de dezembro, como aliás a memória antiga de todos os mais antigos. Mas neste ano, calhando o 1º de dezembro a uma segunda-feira, e tendo-nos abolido o feriado, tendo tido que antecipar o desfile para ontem, domingo, e tivemos assim que pedir a São Pedro o favor adicional de uma antecipatória e uma alargatória, que nos desse sol também no dia 30. São Pedro impecável, no final de uma semana de chuva muito intensa, voltou a cumprir e a estar à altura do contrato, no que só confirma o patriotismo com que nos distingue e que ao mesmo lhe dedicamos. Mas a partir de 2015, se virmos bem as coisas, a proeza meteorológica começa a ficar mais difícil. Teremos que pedir sol no dia 1 e também no dia 29, podendo o outono invernoso desabafar e chover livremente no dia 30. E em 2016, que é ano bissexto, pedir sol no dia 1 e também no dia 27, não vem problema com chuva a 28, 29 e 30. Começa a ser uma empreitada de risco, mesmo para santos de alto gabarito, experimentados e generosos. E basta um pequeno erro na pontaria e lá se nos encharca o brilho popular das comemorações de Portugal.
Disse, logo no princípio deste processo, tão desastrado e errado, que bastará a mudança de ciclo político para a reparação ser feita e o feriado ser reposto como outros. E saúdo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de tanto nessa qualidade como noutras funções que titula, ter já expresso a mesma ideia e declarado um compromisso. Todavia, para isto, não é necessário mudar o ciclo político. É bom haver essa perspectiva e garantia, mas não tem que ser assim. É de bom tom que cada um limpe o próprio lixo. É regra de educação e até de civismo que eu não faça lixo e, fazendo, eu próprio apanhe o lixo que porventura faça em vez de o deixar para outros. Devemos, por isso, esperar que o Governo e a maioria, de que também sou parte, estejam à altura desse princípio de ecologia política fundamental, limpar o próprio lixo. Se o fizerem, o resultado neste particular ficará 1-1, menos mal. Meteram o golo na própria baliza, mas corrigiram heroicamente na segunda parte. Se o não fizerem, o resultado, jogando em casa, ficará 0-2. Ofereceram à oposição o autogolo e, mais ainda, a oportunidade de um golaço de grande efeito na segunda parte. Os chefes é que vão decidir. Em resposta à iniciativa da cidadania, os chefes de facto decidirão. Eu, que não sou chefe, digo apenas o seguinte: continuarei neste trabalho cívico independente, entre outros, e não votarei em ninguém em 2015 que, entre outras correções e ajustamentos que importa fazer, não se comprometa claramente com a reposição do feriado nacional do 1º de dezembro ou não o tenha já feito antes. Nós precisamos do 1º de dezembro. Portugal precisa do 1º de dezembro. As comunidades nacionais precisam de momentos e dias de celebração daquilo que são e de cultivo dos valores que as justificam e fortalecem. Quanto mais difíceis forem os tempos, e eles são muito no momento presente, mais disso precisamos. Precisamos dessas datas e dos seus valores e símbolos que nos alimentam, que nos animam, que nos confortam, que nos reparam, que nos orgulham, que nos levantam, que nos reúnem, que nos mobilizam. E não há data tão nacional, tão coletiva, tão gregária, tão profunda, tão portuguesa de Portugal, tão festiva, tão popular quanto o 1º de dezembro e, sobretudo, o enorme tesouro moral que guarda e encerra. O país sente-se perdido, bastante à deriva. Aumentam inquietações e perplexidades. Falta-nos um rumo, um propósito, um destino. Sim, sabemos que é preciso sacrifícios, mas para quê? Em que sentido? Pois sim, era a Troika. E depois da Troika? O Ovários. Para onde vamos? E somos o quê? Queremos o quê? Temos destino? Claro que temos destino, mas qual? Qual é o futuro e o destino que queremos construir? De que raiz vimos? De que fonte brotamos? Qual é o rumo que apontamos à proa e não apenas aquele que nos empurram à popa? Em todas estas questões e outras que nos inquietam, o 1º de dezembro é uma resposta, uma poderosa fonte de energia e uma belíssima circunstância. Porque é património de liberdade, de independência e de galhardia. Porque nos ajuda a recentrar-nos na nossa própria centralidade e na eficácia única da nossa vontade coletiva. Porque nos refresca e nós estamos a precisar tanto de água fresca e de ar fresco. O 1º de dezembro é espiritualmente potente para isso. Tem na longuíssima história portuguesa e na memória que carrega e nos alimenta um valor simbólico único que nos presta precioso serviço enquanto portugueses e como europeus. Sim, nós somos europeus, mas não somos alemães. Nós somos europeus, mas não somos espanhóis. Nós somos europeus, mas não somos franceses. Nós somos europeus, mas não somos finlandeses. Nós somos europeus porque somos portugueses. E é refazendo-nos sobre nós próprios, recentrando-nos nas nossas capacidades e vocação, vencendo as nossas dificuldades e problemas e reconstruindo a centralidade do nosso papel e destino, que superamos o decadente sentimento periférico e desvalido. Sendo nós fortes e fortalecidos portugueses de Portugal, também nos apetechamos para ir ajudar, para ir contribuir para socorrer a Europa da perigosíssima encruzilhada em que está. E onde nós fazemos muita falta para proteger, construir e salvar o destino continental verdadeiramente comum e livre. Viva o 1º de dezembro! Obrigado, Portugal! Viva Portugal!